Mauá FM. Moda, relacionamento, beleza, comportamento. Rosa Choque. Sempre um bate-papo interessante pra nós, né? Eu nem falo que é pra você que tá do outro lado do rádio ou do outro lado da internet, porque pra mim também, eu sempre falo que eu começo Rosa Choque de um jeito, Rosa Choque, e eu termino de outro, que eu sempre levo pra casa um pouquinho mais de conhecimento, independente do assunto. Isso é muito importante, porque conhecimento não ocupa espaço. O nosso Rosa Choque vem no oferecimento de Laticínios Litoral Norte, o gigante da Martins de Sá, e também o Boticário. Toda a perfumaria masculina tá com 20% de desconto. Nesse tempinho feio, gente, tem coisa mais gostosa que em casa, lendo, ouvindo música, ouvindo rádio, né? Participando do bate-papo, do Rosa Choque, depois à tarde pro shopping, ter o Boticário no shopping, para dar uma voltinha também, né? 9h09, nós recebemos hoje aqui o Chico Saldão, que é um grande entusiasta, uma pessoa muito comprometida com a questão das drogas, né? Da família, né? Para falar a verdade, porque do drogado a gente sabe que muita gente quer cuidar, né? Apesar de muitos não quererem ajuda, né? A Cris Silva está aqui, é uma ex-usuária, e vai estar vai falar sobre a vida dela, como era e como é hoje. Ela que conseguiu sair das drogas. Tem uma entrevista de uma outra moça linda que o Chico Saldão gentilmente fez para nós, porque ele tem contato, né? A gente tem contato, a gente sempre sabe de alguém que usa drogas, né? Mas a gente, como um todo na sociedade, a gente tenta ficar um pouquinho longe. Eu falo isso porque cada um tem o seu mundo, né? E eu não sou diferente das outras pessoas. Muitas vezes a gente se omite, a gente finge que não é com a gente fala, eu não posso ajudar, também não vou me aproximar, né? E acho que são falhas da sociedade, mas enfim. Hoje em dia também nós vemos muito no egoísmo, né? Muito aquela coisa que sim, cada um na sua, cada um com o seu problema, né? Cada um que se resolve, infelizmente é assim. Mas o Chico Saldão, como eu estava falando, ele é entusiasta sobre essa questão, até porque também já teve na sua família, né? Uma filha, né? Que era usuária de drogas. E aí, só que quem que cuida do pai e da mãe? Quem que cuida do irmão? Quem que cuida do familiar do drogado? É o Amor Exigente, né? Que é pode ser uma organização. E Chico Saldão, bom dia, obrigada pela sua participação. Primeiro, para começar, porque na audiência rotativa do rádio, apesar de você já ter vindo outras vezes aqui falar com a gente, vai vir tantas vezes forem necessárias para a gente estar falando sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. O que é o Amor Exigente, Chico? O Amor Exigente foi criado na década de 70 nos Estados Unidos, porque um casal de psicólogos, as suas 3 filhas estavam presas por uso e transporte de drogas. A partir daí eles criaram esse novo conceito de educação, né? E nesse novo conceito, para tirar as filhas deles das drogas, o que eles conseguiram, e dar às famílias a oportunidade de se reestruturarem. A dependência química é uma doença de comportamento, tá? A droga é só um detalhe. E esse comportamento é que tem que ser trabalhado. E o Amor Exigente se presta a isso. Através dos seus princípios filosóficos, ele vai reestruturando a família de tal maneira que essa família possa, depois de um tempo, começar a tomar as atitudes que é necessário para mudar o comportamento da família e do dependente químico. E o filho já, com 3 reuniões no Amor Exigente, o filho já diz, mãe, você está mudando. Esse tal de Amor Exigente está mudando você. Então essa função do Amor Exigente, né? Reestruturar a família, devolver à família aquela qualidade de vida, aquele entendimento de que ela precisa fazer alguma coisa para salvar o dependente e também se salvar desse sofrimento que está aí. É porque a família inteira sofre. Eu acho que muitas vezes a família sofre mais do que o próprio usuário, porque ele está sempre meio que drogado, né? Ou totalmente drogado, que eu acho que foge do mundo, da realidade, né? Então quem sofre mais, na verdade, são os pais. E os pais devem ter aquele sentimento de frustração, de impotência. O que eu fiz? Né? O que aconteceu? Onde foi que eu errei? Onde eu estou errando na educação para o meu filho conseguir chegar nesse estágio das drogas, né? Agora, a família, muitas das famílias não veem a droga como uma doença, né, Chico? Acho que o grande problema começa aí. O Amor Exigente, ele alerta quanto a isso, que a droga, na verdade, o usuário de droga, ele é uma pessoa doente, não é isso? É um doente de comportamento,
É um doente com problemas psicológicos que tem que ser reestruturado, né? E essa reestruturação ele aprende na família. Eu sempre digo no Amor e Gente, nas nossas reuniões, que às vezes os nossos filhos, os nossos dependentes químicos, quando é criança, quando é novo ainda, 14, 15 anos, às vezes ele está precisando só de um abraço, mais nada. E isso já aconteceu no grupo. Até recentemente aconteceu no grupo. Né? E foi só abraçar o filho, pronto, parou. Mas, Chico, claro que para toda regra há uma exceção. Eu tenho pais e mães que falam assim, poxa, mas eu sempre fui muito carinhosa com meu filho, eu sempre fui muito atenciosa, muito prestativa, ela estava sempre ali, a mãe sempre a ponto de carregar o filho, e de repente o filho aparece com problemas de drogas. Então não pode se dizer que também necessariamente seja uma falta de atenção ou de carinho. Pois é, em casa. Você sabe o que a gente mais ouve no Amor Exigente, com bastante frequência? Eu dei tudo para esse menino. Eu dei tudo para ele. E olha como é que ele me paga, usando drogas. Quando ela deu tudo para esse garoto, ela fez o quê? Ela impediu que ele crescesse como ser humano. Porque a vida é feita de sonhos e prazeres. Então você sonha com uma motocicleta, passou um ano trabalhando, um ano guardando dinheiro. Também, viu? E de decepções também. E de decepções. Que isso que faz você crescer, né? Mas é exatamente isso. Então, você trabalha um ano para comprar uma moto, para usar uma moto, para ter uma moto. Quando você consegue comprar a moto, você tem o quê? Prazer. Agora, o pai faz o quê? Não precisa não, eu dou uma moto, pronto. Cadê o prazer? Acabou. Cadê o sonho? Acabou, não teve. Então, como ele é uma pessoa vazia, sem prazeres, ele busca prazer em outras coisas que ele não conhece. E o que ele não conhece? O efeito da droga, da maconha, da bebida, da cachaça. Aí ele vai, você vê muito classe média em São Paulo fazendo assaltos, né? Não precisa. Manter o vício. Sabe? Não é manter vício, é adrenalina, porque ele não tem prazer pela vida. Porque o papai deu tudo para ele. Deu tudo. Né? E a mãe deu tudo para ele. Ele não tem prazer. Porque para ter prazer, você tem que sonhar. Aí você sonha com uma bicicleta e leva um ano para dar. Você não pode, filho, pai, me dá uma bicicleta, bum, correu e deu. Não pode. Você tem que deixar ele sonhar com essa bicicleta, para que ele tenha prazer. E você dando tudo, você está tirando dele a possibilidade de ter prazer. De geração da serotonina, que é o prazer. Ou a expectativa também, né? 9h e 16 minutos. Pois é, você que é pai e mãe, você que é familiar aí de alguém que usa drogas, você quer contar sua história também, você quer fazer alguma pergunta pro Chico Saldão sobre o Amor Exigente, como você faz para você também entrar em contato com o Amor Exigente, para que você possa ter essa ajuda, que é uma ajuda familiar que tem, porque todo mundo, como eu disse, né, só olha o drogado, mas e a família que também sofre bastante? E a gente vai estar durante todo o programa falando para você também que é familiar de drogados. Daqui a pouco a gente começa o bate-papo também com a Cris Silva, que é ex-usuária. Ela vai contar a história dela. Eu acho muito importante que você ouça, que você saiba também que fora usar, você pode sair também dessa situação. E vamos saber por quê. Por que a Cris entrou nessa, né? A história da Linda também muito comovente. A história da Linda eu achei que também é até ouvi a entrevista dela que o Chico Saldão, como eu disse, gentilmente fez para nós. Foi a campo, né, para fazer, até porque ele tem mais contato com as pessoas que estão nesse mundo, infelizmente, das drogas. E uma coisa que acontece muito, as pessoas usam drogas para poder ficarem desinibidas, para poder serem aceitas. E eu acho que isso infelizmente, acontece, mas é uma grande bobeira. Acho que na vida a gente tem que ser o que é. E o Chico Saldão do Amor Exigente, uma organização, pode-se dizer assim, né? Uma instituição que cuida da família dos drogados. O Chico Saldão está aqui representando o Amor Exigente, ele que é aqui de Caraguatatuba, e porque também ele teve uma filha do primeiro casamento dele, né? Vale lembrar, né, Chico? Que foi usuária de drogas, né? Isso, hoje ela está limpa. Está limpa, já tem um bom tempo, quase 10 anos já que ela está limpa, né? Que bom, né? Então, e o Amor Exigente cuida das famílias, e você que tem na sua família alguém que usa drogas, você fala assim, poxa, você anda assim em parafusos, né? A mente deve ficar uma loucura só. Quem que cuida, né, dessas pessoas? Porque, como eu falei, o drogado, acho que às vezes ele fica tão menos sóbrio, mais, digamos assim, sob o efeito da droga, que ele não deve sofrer muito, que ele não sente muito. Talvez quando fica mais sóbrio, né, deve pensar, o que eu fiz? Né? Mas aí volta a fazer de novo. Vamos falar com a Cris Silva, que é uma ex-usuária que está hoje participando do nosso Rosa Choque, e bacana poder contar a história dela pra gente,
porque todo mundo acha assim que quem entra no mundo das drogas não sai. É difícil sair, a gente sabe que é difícil, mas tudo na vida é difícil, gente. Tudo na vida é difícil. Se você não tiver força de vontade, você fica realmente na beira da estrada chorando ou no meio do caminho, né? E quem usa drogas tá aí. Pode morrer, né, por overdose, pode morrer porque vem um traficante e mata, pode morrer porque vai assaltar, enfim. Eu acho que as probabilidades de morte são maiores do que das pessoas que não usam. Essa é a verdade. E a Cris vai contar pra gente como que ela entrou, né? Como que ela saiu, quanto tempo ela tá sem usar, porque que falam que a pessoa está limpa, né? E principalmente quando que ela descobriu que é uma doença, porque muita gente não vê como doença. Né? Até falava também, normalmente quando você está doente, você está prostrado numa cama, você está passando mal, e você fala assim, poxa, como você vai buscar essa doença? Porque se é uma doença, como você vai buscar ficar doente? Porque se o drogado, o usuário de drogas é uma pessoa doente, a doença está onde? Está no psicológico, né, gente? 9h29, bom dia, Cris. Bom dia, Leti, bom dia, seu Chico. Agradecer, né, a oportunidade de estar aqui divulgando um pouco, né, essa doença tão pouco falada, né, porque é muito apontada, mas é pouco falado como doença, né, como você falou. Conta pra gente, Cris, você tá com quantos anos agora? Hoje eu tenho 32 anos, eu fui usuária por 4 anos e só por hoje eu tô limpa há 3 anos, 7 meses e 16 dias. Só por hoje é um bordão, né, que a gente usa dentro da Irmandade, na qual salvou minha vida, né, que é Narcóticos Anônimos, que se eu pensar, nossa, nunca mais eu vou usar droga, é muito pesado. Então a gente usa o só por hoje. Só por hoje eu tô limpa, só por hoje eu não vou usar. Que bacana. E 32 anos é nova, né? E você começou então com quantos anos? Eu comecei a usar droga mesmo, assim, quando desencadeou o meu uso, eu tinha já 24 anos, aconteceu um fato na minha vida que foi muito pesado. Quer dizer, só um minutinho te interrompendo, normalmente tem coisas que a gente cresce, né? Digamos assim, na sociedade, até você falou fora do ar, muito interessante, você falou assim, você representa a sociedade, o seu Chico representa a família de drogados, né, de ex-drogados, e você é doente, né. Faltou a doutora Cristiane, alguma coisa aconteceu que ela não apareceu ainda, que é psiquiatra, né, porque ela veio da outra vez e alguma coisa deve ter acontecido. Bom, mas enfim, normalmente nós, sociedade, falamos assim que a pessoa que usa drogas, né, é uma pessoa que é fraca, é uma pessoa que não tem uma educação legal, ou é uma pessoa revoltada. E não aconteceu isso com você, né? Não tem nada a ver, na verdade. Isso aí são só, eu falo julgamentos, são o que as pessoas pensam. Porque, na verdade, essa minha doença, quando eu entrei em recuperação, eu estava numa clínica. Eu não fui por minha vontade, que eu vinha de uma família muito rigorosa, muito influente na minha cidade, uma cidade pequena. E quando a minha mãe descobriu que eu usava maconha, foi um choque para ela. Então você começou com a maconha? Eu usava maconha. E você, quando estava assim, digamos assim... Graças a Deus, eu parei na maconha. Ah, você só ficou só fumando maconha? A gente não diz só porque... Na verdade, a droga droga, né? Mas é o mínimo da doença. Mas a sociedade, a gente coloca isso como maconha. Tá fumando maconha, fuma aquele baseadinho dele, vamos deixar e assim vai indo. Vamos fazer o seguinte, Cris. Conta pra gente como que você começou. Então, aí eu, por um fato, eu comecei a usar maconha porque eu era uma codependente. Eu tinha uma pessoa na minha vida que usava maconha, e quando aconteceu esse fato comigo, eu fiquei com muita culpa, muito remorso, eu perdi uma filha. E daí foi minha fuga, foi usar. Porque eu não assumia que era um erro meu, mas eu carregava essa culpa comigo. Então eu comecei a usar, e quando a minha família descobriu, 4 anos depois, quando eu fui internada, eu descobri que essa doença já vinha trazendo comportamentos mesmo, desde criança. Eu era uma criança já dava sinais já dava sinais altíssimos, que eu fui descobrindo que era manipulação. Eu, com 7 anos de idade, eu roubava minha mãe.
E, na verdade, entra naquilo que o seu Chico falou. É o que os pais dão. Porque se não dão, a gente dá um jeito de fazer. São coisas que, na verdade, são inconscientes, que a gente descobre lá na frente. Entendeu? São comportamentos que... Fazendo tratamento. São comportamentos que os pais acham que são corriqueiros. Eu era uma criança mentirosa. Eu tinha prazer em mentir. Entendeu? E isso desde criança. Eu fazia umas maldades que assim, parecia que não era de criança. Só que assim, na verdade, os pais vão sempre culpando um amiguinho. E isso é quando a droga já está lá foi um amigo, foram as más companhias. Muito fácil. Só que, na verdade, são a doença. E o primeiro passo para qualquer pessoa achar recuperação é sempre a rendição. A partir do momento que a pessoa se render e falar é uma doença, o fardo, Leti, se torna bem mais leve. Eu preciso de ajuda, digamos assim. Eu preciso de ajuda. É o que sempre fala, né? A pessoa que quer sair de um vício, ela tem que realmente querer. Não adianta você impor. Né? Até por isso que está agora esse rebuto todo quando se fala da internação, né? Que o governo vai lá e interna, querendo ou não, você vai ser internado, né? Se fala isso. Porque todo mundo fala assim, olha, a pessoa para sair do álcool, da droga, ele tem que querer. Não adianta você falar assim, olha, você vai, entendeu? Você vai ser internado. Eu até sou a favor da involuntária, Olete, por isso. Porque eu tive que fazer uma escolha. Eu já namorava com a minha mãe fazia 15 anos. E a minha mãe falou, você vai morar comigo ou você vai ser internada? Eu falei, eu vou ser internada. Você não queria morar? Eu não queria morar com a minha mãe. E na clínica foi onde eu descobri essa doença, que é a adicção. É uma doença que eu tenho e que ela não tem diagnóstico. Não é como a diabetes, você vai lá, fura o seu dedo e descobre ela. É uma doença que só eu posso falar que eu tenho. Uhum. Ela não tem um diagnóstico, ela só tem os sintomas que eu vou descobrir por mim mesma e me render. Então, quando eu me rendo e sei que eu tenho uma doença, toda aquela culpa, toda aquela carga que eu trazia nas minhas costas, porque por mais que eu fazia maldade desde criança, eu acho que não existe um adicto que você fale, ele tem um coração ruim. Por mais que você descubra que ele era ladrão, que ele roubava, tem pessoas que chegaram a matar, Leti, que se você conhecer em recuperação, uma pessoa que há 16 anos limpo conta a história, você não acredita. Você fala, não acredito, porque esse cara tem um coração maravilhoso, entendeu? Somos pessoas totalmente amorosas, que diante dessa doença a gente faz coisas, porque é o egocentrismo, né? É o principal ativo da nossa doença, é o querer sempre mais e mais e mais. Então, quando a gente está na adicção ativa, que é a nossa doença dentro do uso de droga, a gente quer sempre mais, Leti. Pode ser... O pai dá um carro, dá uma bicicleta, eu quero uma moto, aí eu ganho a moto, eu quero um carro, chega um helicóptero. E quando eu descubro a droga, eu vou na maconha, eu vou nessa, quer sempre mais. Eu troco o meu helicóptero por uma da droga. Parada, como se diz. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque normalmente fala que a maconha é uma coisa mais leve, isso, aquilo, outro. Pra sua mãe descobrir, porque você estava no exagero, digamos assim, ou estava numa boa? Não, só que dentro de mim eu sentia isso. Porque assim, fundo de poço, a gente costuma falar que cada um tem o seu. E várias pessoas chegaram na degradação. Eu, graças a Deus, eu não cheguei, mas pelo padrão da minha cidade. Tem um amigo meu, ele fala, graças a Deus que você morava nesse lugar, Cris, porque era uma cidade muito pequena e a gente se preocupava muito com o que os outros iam falar, e a minha família era muito influente. Tanto que para pedir ajuda, eu saí da minha casa, da minha cidade, e fui pedir ajuda para um cara que tinha sido meu padrasto numa outra cidade. Eu queria mudar de cidade. Só que era o meu fundo de poço porque eu comecei a usar para ir trabalhar. Então, e aquilo pra mim tava errado. Não era mais aquela coisa assim, sei lá, tem gente que fala assim, vou fumar um pra dar uma relaxada. Mas isso aconteceu comigo várias vezes. Eu parava, ficava uma semana e voltava. E cada vez que eu voltava, aumentava a dosagem. Entendeu? E cada vez que eu parava, eu ficava um mês, de repente eu voltava. E aquilo tava me matando. Porque eu não queria mais aquilo pra mim, só que eu não tinha controle sobre a doença. E é uma doença, Leti, que eu vou levar ela... por toda a minha vida. Eu tenho que estar sempre em recuperação, porque eu tenho que estar sempre em manutenção com os meus sentimentos, sabendo lidar com isso. E não adianta falar, é só psicólogo, isso e aquilo. É uma ajuda entre os meus iguais.
É isso que acontece com essa irmandade que me devolveu a vida, que trouxe os Narcóticos Anônimos, que trouxe essa nova maneira de viver para minha vida. Mas o profissional também sempre é importante. Claro, né? Muito importante, porque tem muitas pessoas também que precisam de medicamento, isso varia de cada caso. Mas o primeiro passo é ter ajuda, e eu acredito que só o psicólogo não resolve. E o amor exigente, né, Chico, ele fala, pelo que eu já te entrevistei outras vezes, que nós conversamos sobre o amor exigente, sobre drogas aqui no Rosa Choque, o pai e a mãe, a família, acaba também sendo uma pessoa doente, não é isso? E a gente vai falar daqui a pouquinho, então. Pai e mãe, você que está com filho aí, que usa drogas, né? Você fala assim, poxa, mas eu não uso drogas, eu não sou doente. Mas é que tá. Infelizmente, né? É uma doença, assim, que é quem está acima, que é o pai e a mãe, e quem está lá embaixo, que é o filho, né? Então, é uma doença que realmente acomete a família e o usuário. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso melhor com o Chico Saldão e a Cris Silva, que está aqui falando com a gente também. Ela que é ex-usuária e aí já está há alguns anos sem, alguns dias, como ela falou. Tudo é muito bacana, você vê tudo contadinho, né? Ideal seria que nós não entrássemos nessa. Mas, se entrarmos, que saibamos sair, né, como a Cris conseguiu sair. 9h39 é o nosso Rosa Choque até as 11 da manhã, falando então sobre drogas hoje. Não sei porque quando eu vou falar de drogas, vem na minha cabeça crack. Acho que é porque o crack tá tão, né, fala-se tanto dessa droga que a gente fica, igual eu tava falando com a Cris, maconha. Tem hora que a gente acha que maconha nem é droga, mas é uma droga, viu, gente? Então você, pai e mãe, que tem filho aí que só com um baseadinho, já é hora de ficar alerta também. 9h39 até as 11, Rosa Choque. 9h47, nós estamos falando hoje sobre drogas. E olha, Cris Silva, que é uma ex-usuária de drogas, e ela era usuária de maconha, né? E ela sentiu que ela estava na hora de largar esse vício. É um alerta até para você que é pai, você que é mãe, que acha que seu filho tá só fumando baseadinho, tá tudo bem, né? Não tá tudo bem não, viu? Né? Você pode repetir, Cris? Que não esperem piorar. Porque fala assim, só um baseadinho, mas um baseadinho também é droga, viu? Então, eu acho que não só pela questão financeira da situação, que você tem que comprar também, né? É a questão que você começa, de repente, a abrir mão da sua vida social, da sua vida familiar, para viver no seu mundo. Eu acho que é assim, porque eu nunca usei. É bem isso mesmo, né? O egocentrismo é o grande defeito mesmo de caráter que aflora na adicção ativa. Então, aí antes de ir pro intervalo, eu até falei pro Chico, perguntei, como representante do amor exigente, Chico, normalmente as pessoas falam assim, mas fulano usa droga, eu não tenho culpa. Eu sou mãe, por exemplo, se meu filho usa drogas, eu não tenho culpa. Ele foi lá procurar, ele que com os amigos dele, ou ele que sozinho foi lá, ou porque teve a influência de um amigo, sempre aquela história, né? É a influência de amigos. Muitas vezes falam isso, né? Que acontece. Eu acho que até porque, de uma maneira geral, acontece mais isso de turminha, de meio que no embalo, você acaba usando drogas do que você ir lá sozinho, né? Até porque você muitas vezes não sabe onde encontrar, né? Mas, Chico, onde que o pai e a mãe têm culpa nisso? Que o pai e a mãe se sentem culpados? É o seguinte, né? A gente sempre tem culpa, a gente sempre acha que tem culpa, mas não é verdade, nós temos responsabilidade. Eu estou colocando no YouTube, em Chico Saldão, toda semana uma gravação, um vídeo sobre dependência química. Exatamente ontem eu falei sobre raízes culturais. O que são raízes culturais? É a formação da minha personalidade, a formação da minha identidade como cidadão. Tudo que eu fiz de errado porque é a ferramenta que eu tinha. Eu tinha o quê? Eu tinha a ferramenta de educar da maneira que eu fui educado. Agora, eu fui educado dessa maneira por quê? Porque meu pai também foi educado dessa maneira. Então eu falo muito lá de ausência, eu fui um pai ausente, tá? Ausente estando a filha presente, né? Então, não é ausente porque estava viajando, senão o jogador de futebol estava todo lascado aí, né? Mas é ausente estando presente, quer dizer, eu não participei da vida e nada da minha filha. Então, raízes culturais nos ensina isso. Por que eu sou assim? Porque meu pai era assim. Por que meu pai era assim? Porque o pai dele também. Né? Então é uma sequência de coisas. Então, por que você vai ter essa culpa? Agora, tem muita gente que fica eternamente, o codependente, ele fica eternamente, eu sou o culpado, porque ele não tem coragem de fazer mudança.
E a única maneira de fazer mudança é você procurando como, porque é uma doença, tanto da família como do dependente. Agora, como é que você vai procurar ajuda? O Amor Exigente presta esse trabalho para a família de uma maneira de graça, né? De graça. E a gente, qual é o nosso prazer? Nosso prazer é resgatar a família desse sofrimento. A família resgatada, ela pode tomar atitudes. A doença da adicção é uma doença de comportamento e a saída é também comportamento. A Cris falou uma coisa muito importante. Ela chegou num limite de uso que ela já estava usando em grande quantidade, né? E a família descobriu, e o que a família fez? Exatamente o que o Amor Exigente diria. Ou clínica, ou volta para minha casa para ser controlada. A família tomou uma atitude, né? A família não esperou que ela uma hora para, uma hora desiste, uma hora ela cansa. Piore, né? Sabe, uma hora, né? A família não deixou para depois. A família foi na hora. E a Cris, ela estava exatamente no 4º estágio da dependência química. Mas, Chico, quando que se pode dizer que o pai e a mãe, por exemplo, fala assim, também é um adicto que fala? Adicto. Quando fala que o pai e a mãe também é adicto? O pai e a mãe são codependentes. Codependente. Aliás, a codependência, veja bem, eu vou entrar numa questão que os profissionais não falam, eu vou falar. Num dos meus vídeos eu vou falar sobre codependência. Porque o dependente químico, além dele ser um dependente químico, ele é um codependente das reações da família. Então a codependência é dos dois lados. A família é codependente, mas o adicto também. Porque o adicto, ele trabalha a dependência química dele levando em conta a reação do familiar que é codependente. Isso, eu acho legal dizer que é uma coisa que eu aprendi na clínica e que pesou muito para mim, que foi que eu, a Cris, a adicta, lá na ativa, eu atingi pelo menos 50 pessoas. Contando pai, mãe, avó, vizinho, amigo, irmão, filhos, entendeu? Pelo menos 50 pessoas. Claro que os mais próximos que eu deixei mais doentes. E essa culpa que vocês falam dos pais, na verdade, os pais não têm culpa. São justificativas que eu usei. Eu fiquei 15 anos sem ver meu pai, depois que meus pais se separaram, porque minha mãe me privou disso. Daí eu usei isso muito como justificativa para o meu uso. Mas quando eu descobri, entra onde eu te falei, quando eu descobri que era uma doença, tudo isso muda, ao meu ver. Mas na verdade são justificativas, não são culpas dos pais. São desculpas, né? São desculpas. Mas tanto o dependente químico como a família arruma uma culpa como desculpa. Então, mas o pai e a mãe, por exemplo, então, eu fico pensando, tem pai, a gente que mora assim no litoral, não sei, porque eu sou paulistana e eu lembro que assim, em São Paulo a gente não via muito esse negócio também, eu era menina, né? Era outra época também, né? A droga não era tão disseminada como é hoje. Mas eu lembro que a gente sabia de um caso ou outro que alguém que fumava maconha, mas sempre olhava meio torto. E a coisa da praia, sempre teve aquela coisa na praia, mais normal, né, usar maconha. Tanto quando eu vim morar aqui, eu tinha várias pessoas assim, que eu falava, gente, mas quase todo mundo usa, né? E eu era sempre a careta, eu era sempre a estranha, né? Mas normal, cada um na sua, eu acho que havendo respeito sempre tudo bem. Então a gente, por exemplo, se depara aqui com famílias que às vezes você vê que tem são 2 irmãos que usam, são 3 irmãos que usam. Quer dizer, então, e o pai e a mãe sabem, acham de repente até normal, e eles são codependentes também, eles não veem por esse lado psicológico da situação, acham que é uma coisa normal? Pois é, por falta de conhecimento, Leti. Na verdade, a dependência química é uma doença que entra na vida das pessoas, e para tirar é muito difícil. E a família, ela tem que ser o médico dessa doença. A família é o médico dessa doença. Não existe um remédio, olha, a clínica desintoxica, equilibra o dependente químico, mas ele quando voltar para casa, se ele voltar para casa e encontrar a família na mesma circunstância, ele tem todo o campo aberto para ele voltar a usar. Mas que circunstâncias são essas, Chico? Facilitadores, permissivos, tanto faz, não é só uma maconhinha, não é só uma usadinha. Muita gente chega no grupo e diz assim, meu filho faz 15 dias que está usando maconha, o cara está completamente já
E a gente vai lembrar, a gente tá falando mais da maconha porque a Cris, né, que hoje não, mas a maconha é uma parte, né? Sim, Hoje, eu conheço dois aqui, né? Aqui em Caraguá, são esquizofrênicos, são meus amigos aí da balada da rua, que pelo que me consta só usaram maconha. Mas como eles têm predisposição esquizofrênica na família, a maconha com 10 anos já dá esquizofrenia para eles. Não precisa crack, cocaína, nada disso. Só a maconha. Com 10 anos dá esquizofrenia porque ele tem predisposição. Ele tem na família dele esquizofrenia. Então, na genética dele está marcado lá. Então a maconha não é tão assim levinha, não. É só maconhinha. Mas é o que se, digamos, se vende. É o degrau, né? O degrau. A bebida começa, depois a maconha, depois vai pra frente, né? A gente não pode generalizar, Leti, porque no caso, o álcool também é uma droga. Então é o seguinte, tem gente que consegue ir lá tomar essa cerveja no fim de semana e voltar a trabalhar na segunda-feira, normalmente. Tem gente que consegue fumar um vinho e voltar à sua vida normal. A perda de controle que indica a adicção. Não são todas as pessoas que tomam uma cerveja, que fumam um zinho, que são doentes. Então, acho que não vale a pena lembrar de não generalizar. Não é toda pessoa que você encontrar fumando um zinho na praia que vai ser um adicto. Na verdade... Mas ela sofre uma doença. Pode desencadear a dependência química, que daí conhece o crack, por exemplo, e entra nessa e fica por um tempo, depois ele consegue sair e não descobre que tem a doença, não identifica a adicção e consegue parar normalmente. Eu costumo diferenciar a dependência química do adicto por isso. Entendeu? Só que a adicção é uma doença comportamental, é uma doença progressiva, incurável e fatal. Só tem 3 finais para adicção. É a cadeia, a instituição, que é a internação, ou a morte. E isso é da doença, mas tem várias pessoas. Tem uma amiga minha, um dia eu brinquei com ela que eu queria dar um soco nela, porque a gente chegou numa lanchonete e ela, tem lá essa marca da cerveja, aí não tinha, ela pediu um suco. E eu não consigo fazer isso. Se não tem a cerveja que eu quero, eu tomo a outra. Se não tem a outra, eu tomo um goró. Qualquer coisa, uma bebida de dose, entendeu? Essa é a diferença do adicto pro não adicto. O controle, digamos assim, a pessoa é controlada. A perda de controle. E isso em coisas materiais. Tem várias pessoas que ficam limpas e que simplesmente mudam a droga de escolha. Que tem gente que é mais pelo jogo, pelo sexo, tem várias coisas que, entendeu? O que pega realmente não é a droga. A gente fala que a droga é a ponta do iceberg, são os comportamentos. Eu vou cair sempre nisso. São sempre os comportamentos. Digamos que assim, uma fuga, cada um tem a sua fuga. Por exemplo, Narcóticos Anônimos cuidam das pessoas que usam drogas. Tem aquelas também de mulheres que amam demais. Comedores compulsivos. Comedores, para quem joga, né? O pessoal que joga demais, os viciados em jogos. Então, na verdade é uma fuga. É adicção. Cada dessas irmandades cuidam da adicção, da forma que ela desencadeou em cada pessoa. Entendi. Então tá certo. A dependência química, a gente tem que levar em conta que ela é uma doença da cabeça. Ela é uma doença comportamental, como ela falou, uma doença psicológica. De não saber lidar com sentimentos. E não saber lidar com esse sentimento, então ele entra nessa dependência química. Muitas vezes o dependente químico, você presta atenção no seguinte, que hora que eles usam crack? De madrugada. Aonde? Escondido lá na beira da praia atrás do barco. Por quê, Lé? Não, isso aqui, né? Mas por aí afora durante o dia. Não, mas na Cracolândia eles são uma grande família, por isso que eles usam. É o lugar deles, né? Lá é a família deles, né? Agora, nas cidades pequenas, né? Eles usam escondido. Por quê? Porque é um ritual. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo, a minha mãe não está vendo, a minha mãe não sabe, né? Então, para ela é um prazer. Qual é o prazer? É de fazer escondido. De fazer lá escondidinho, porque faz parte. É uma forma de agressão. Cada um tem. É uma forma de negação. De negação. De auto-engano. Como a Cris falou, a Cris ficou só na maconha. Tem gente que já começou, a minha começou na cocaína já direto. Pá, pim, pumba. E já no baque. Entendeu? Então cada pessoa tem a sua forma de iniciar na dependência química, mas isso tudo depende
do tempo de criança por isso ali, bateu no cachorrinho. Que em Narcóticos Anônimos, nós não falamos sobre que tipo, não importa de onde você veio, mas sim importa para onde você quer ir. Não importa quanto tempo você usou, o que você usou, isso nem é conversado. Agora tem que resolver, digamos assim, o problema já tá ali. Pra frente, você não jamais será julgado. Eu tenho que me conhecer. A gente entra no trabalho dos 12 passos, escrevendo para eu me conhecer, porque tem várias coisas na minha mente que estão ocultas. Tem coisas aqui que eu não sei, que aí eu tenho tanto medo de me conhecer que eu me escondo. Isso é interessante, que esses dias eu estava lendo uma reportagem, né? E na reportagem falou justamente isso. As pessoas foram perguntadas, questionadas para falar assim: me fale 3 coisas boas da sua personalidade, de você. Muita gente não conseguiu responder, porque as pessoas não se conhecem. Ela fala assim: o que eu tenho de bom? O que eu tenho de ruim em mim? As pessoas, elas não se conhecem. Geralmente de ruim é fácil você achar. Começa a prestar atenção nisso. E as suas qualidades, por quê? Porque eu sinto culpa de me achar uma pessoa legal, uma pessoa amorosa. E é isso que a gente trabalha muito. Da intenção que é uma pretensão, né, sua. 10h01, nosso bate-papo aqui com a Cris Silva, que é ex-usuária de drogas, né? E o Chico Saldão, que faz parte do Amor Exigente. O Amor Exigente, para quem não sabe, cuida das famílias, das pessoas que usam drogas. 10h02, se você quiser participar do bate-papo, é só ligar 38836111. Estamos falando hoje sobre drogas, sobre amor exigente. Amor exigente que cuida das pessoas, dos familiares, né, daqueles usuários de drogas. E a Cris Silva, que é uma ex-usuária e está junto com a gente. Tem a entrevista da Linda, acho que nem vai dar para colocar a entrevista da Linda, viu, Chico? Uma próxima oportunidade. Pois é, porque a conversa é tão boa aqui. E agora fora do ar, a gente vai falando no ar, e fora do ar também a gente aproveita e vai conversando. E eu perguntei para a Cris aqui fora do ar, acho que ela não se incomoda de eu perguntar assim no ar. Às vezes, porque assim, a maconha, no caso da Cris, né, a gente vai lembrar que a gente tá falando mais da maconha hoje, porque a Cris contou a história dela e ela era usuária de maconha. A maconha, ela manda um cheiro, exala um cheiro, né? As outras drogas não. Aí eu perguntei pra ela assim: mas e quando de repente você tá na rua, você tá sentindo, você sente o cheiro, não dá vontade? Então, isso, quando eu entrei em recuperação, eu fiquei 1 ano limpa. E um dia, quando eu fui afastando da Irmandade aos poucos, eu me deparei com uma ponta na rua. E foi isso que aconteceu. Como eu não estava bem, como eu não estava em manutenção com a minha recuperação, eu catei ela, levei para casa e perdi 1 ano limpa por conta disso. É isso que eu estava te falando. Se eu tô bem comigo, com a minha recuperação, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu me deparar com uma situação dessa é ligar para um companheiro. É fazer aquilo que eu fiz no primeiro movimento de querer parar, é pedir ajuda. Isso que é estar em recuperação. Ah, companheiro, e assim, a gente tem uma ligação tão grande, que é 3h da manhã, para qualquer um que eu ligar, se precisar, ele vem me dar um abraço. E é isso, é pedir ajuda. Porque senão, Nete, se eu não sentir o cheiro, eu vou passar na porta do bar. Cada um tem a sua droga de preferência. Entendeu? Por isso que eu vou de novo voltar no comportamento. A chave de tudo é o comportamento. Porque senão eu vou atravessar a rua e vou no boteco mais próximo. Entendeu? O importante é estar bem. Porque quando eu não estou bem, eu vou procurar a primeira que aparecer. Independente de cheiro. Agora, se eu sentir o cheiro e se eu estiver bem, eu vou pedir ajuda. Companheiro, tô sentindo o cheirinho aqui, me ajuda. Tamo junto, companheiro, um abraço e é isso. E o companheiro é aquela pessoa que, digamos, que te dá um help, um socorro. São os companheiros que estão dentro da Irmandade. Você vê que você está ali no bordão no perigo. Que a gente tem é o tamo junto, porque tempo limpo não é patente. Tem companheiros de 16 anos limpo que liga para um recém-chegado e pede ajuda, porque a ajuda é uma via de mão dupla. Tem um apadrinhamento, que também é muito importante. Eu tenho uma madrinha dentro da Irmandade, que é uma pessoa que está ou há mais tempo ou não, que é uma pessoa que eu me identifico através da partilha dela e que eu peço ajuda e que a gente faz os trabalhos dos passos junto. E assim, eu vou ter uma confiança maior nela de estar mexendo nos sentimentos, nas situações que eu passei, que foram mais a fundo, que eu não tenho
uma abertura de estar partilhando numa sala. Com outras pessoas. Então, o amadrinhamento também é muito importante na recuperação. Lete. Oi, Chico, pode falar. Nós temos no Adicto 3 pessoas. Ou 3 personalidades. Uma é um antes das drogas, outro durante as drogas e o terceiro depois das drogas. Cada uma dessas 3 personalidades, num dependente químico, ela é normal. Ele, na terceira pessoa, ele tem que trabalhar muito a humildade de reconhecer que ele é doente e que ele é impotente e que ele tem que lutar muito. E esse apadrinhamento que ela fala, ele é muito importante, porque alguns adictos, alguns usuários, quando sai de uma clínica, ele precisa de NA, é imprescindível, isso não tem a dúvida, mas ele às vezes precisa de um psiquiatra que lhe dê um remedinho, porque a comorbidade dele é muito grande. Então a facilidade dele recair é muito fácil, muito rápida. Então ele precisa de um psiquiatra para dar um remedinho para ele, para calmar aquela ansiedade, aquela coisa toda. E ele precisa de um psicólogo para aconselhamento. Existem pessoas que não precisam disso, mas só precisam do NA. Por que precisa do NA? Sabe por quê? Se a Cris for falar com o vizinho do lado esquerdo dela lá, que ela tá com desejo, ele vai dizer, toma chá de hortelã que é bom. Mas não sabe nada. A mãe então, por vezes fala, é falta de vergonha, você já parou tanto tempo, por que agora você vai voltar? É mesmo, eu acho que então, mais minha família é assim. Isso. Então no NA eles falam a mesma língua. Então, no amor exigente, Lete, a gente entende a vontade do outro, porque realmente acontece. É a mesma coisa, eles estão no mesmo barco. E no amor São exigente iguais, também, né? No amor exigente também, nós, família do amor exigente, falamos a mesma linguagem. Não pensa você que vai chegar lá, vai encontrar um velho bruto. Não vai não. Vai ser muito bem recebido, vai ser abraçado, vai ser... Então, e no amor exigente, por exemplo, os protagonistas só mudam os protagonistas, porque o problema com as drogas, o problema da família é igual, digamos assim. Então, o pai e a mãe que vão ao amor exigente pra saber um pouquinho mais, ter um respaldo, ele vai encontrar ali, eles vão encontrar melhor outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que ele passa. Então vai ver que não é o único no mundo, porque a gente tem essa certeza sempre de que o meu problema é maior do que o do outro. E na verdade pode ser até igual. É aí que entra a humildade, né, Lete? Pois é, aí veja bem, Lete, quando a pessoa chega no amor exigente, ela chega derrubada, né? E eu cheguei, se arrastando. E a gente chega derrubado. E o que o grupo faz? O grupo levanta. Por quê? Porque as minhas dores e as minhas lágrimas é igual de todo mundo que está lá. Então o pessoal chega hoje lá e diz assim, nós estamos sorrindo, nós estamos conversando, contando piada e tal, antes de começar a reunião. Aí a pessoa chega derrubada e diz, muito de maluco, né? Que eu vim me meter. Os caras estão dando risada, né? Aí eu explico por que a gente está rindo, né? Nós estamos rindo hoje porque nós já choramos demais. Você daqui a 4 semanas você está rindo também. Porque você vai começar a mudar a sua vida lentamente, devagarzinho, porque o remédio é homeopático, é devagar. É a mudança de comportamento da família. A família vai mudando gradativamente, com certas atitudes que ela costuma fazer, ela não sabe que o adicto chega, mãe, é o seguinte, preciso de 20 conto aí para pagar o meu amigo ali, ir no shopping com a minha namorada e tal, e a mãe dá o 20 conto, ele vai pra biqueira. E a mãe não sabe, no amor a gente ela aprende. Ainda ontem uma pessoa, não sei de onde, do Facebook aí, pela internet, porque eu trabalho na internet 24 horas, porque... Tá sempre online. Tá, o meu nome virou uma bandeira agora aí, né? Então a pessoa diz o seguinte, nós tiramos nosso filho, porque ele estava ameaçando matar todo mundo, e a família toda reuniu e alugou uma casa para ele. O que você acha? Eu falei, eu acho que se você fosse um amor exigente, né, e perguntasse a minha opinião, o que eu faria, eu diria, aluga um quartinho para ele numa vilinha de casa, de quartinho, porque é lá que ele tem que viver. Vocês alugaram uma casa, o risco qual é? Ele vai transformar a casa numa biqueira. E já viu muito disso. Porque ele tem que viver. E como é que ele vai viver? No quartinho não vai dar para ele fazer uma biqueira, porque tá cheio de gente, tá? Aí o bicho pega. Agora, numa casa, ele vai... ele vai vender a casa. Cada um faz o que quer na sua casa. Corre o risco de vender a casa. Não, de vender tudo. Vender a porta, a janela, o banheiro, o vaso sanitário, tudo. Vender tudo. Para poder sustentar o vício, claro, né? Porque a doença, ela é comportamental. Mas imagina, o pai e a mãe é difícil, não deve saber o que fazer.
Mas se ela vai no amor exigente, ela já aprende. Então, por isso que é importante falar que a existência do amor exigente. Eu vejo aqui na rádio, tem gente que chega aqui e fala assim, Leti, pelo amor de Deus, eu preciso que você me ajude a achar uma clínica para colocar meu filho, minha filha. Eu falo, mas eu não tenho, eu não sei, eu sei o que vem até a mim, né? Se existe uma clínica que vem até a mim e fala, olha, a gente faz um trabalho, quando o amor exigente, quando o Chico veio falar comigo sobre o amor exigente, eu desconhecia, porque é aquela velha história do nosso mundo, gente. O meu mundo é um mundo que não tem isso. Então, se não tem, como que eu vou saber? Né? Então as pessoas têm que vir muitas vezes para divulgar e falar assim, Leti, eu tenho uma clínica, aí eu vou saber onde direcionar aquela pessoa. O amor exigente, hoje a gente pode falar que existe o amor exigente que cuida das famílias, né? Que estão passando situações difíceis. Leti, existem clínicas, né, que querem fazer convênio com a prefeitura e não faz por quê? Porque vai formar uma fila de pessoas dessa que procuram você, uma fila na prefeitura, porque ela quer se ver livre do filho. Bom, nós vamos 10h21, nós vamos pro intervalo, que a doutora Cristiane chegou, a doutora Cristiane está chegando, e a gente vai pro intervalo, que quando nós voltarmos, nós falamos com ela também, que ela saiu do plantão dela lá em São José dos Campos, veio gentilmente correndo aqui, literalmente, né, Cristiane, tadinha, nos atender, gentilmente fazer conosco o nosso Rosa Choque desse domingo, falando sobre drogas, e é muito importante também a participação da médica psiquiatra, que a gente está falando justamente sobre isso, sobre saber como que funciona na mente das pessoas as drogas, né? Você quer saber? Então fique por aí, tá bom? Estamos apresentando Rosa Choque, o universo feminino no ar. 89,5 Caraguá, a rádio que dá um show. 10h28, estamos de volta com Rosa Choque. Nós estamos recebendo hoje o Chico Saldão, que é do Amor Exigente, é uma organização, uma entidade, uma instituição que cuida dos familiares, de usuários de drogas. A Cris Silva, que é uma ex-usuária, que veio contar para nós, fazer o depoimento sobre a vida dela, né? E agora a doutora Cristiane, que é psiquiatra, médica psiquiatra, que saiu do plantão quase agora praticamente, lá em São José dos Campos. Muito obrigada, viu, Cris, por ter vindo mesmo assim nessa correria. Imagina, gente. Bom dia para vocês. Bom dia, Chico. Bom dia, Cris, minha xará. E eu vi parte na estrada, eu acompanhei vocês e gostei bastante de tudo que vocês falaram. E até agora nós conversando fora do ar, né, Cristiane? A doutora Cristiane estava até falando que o que ela achou interessante, que nós estávamos falando aqui, dessa falta de apoio que tem, que é a rede de apoio, A rede de né? apoio, é. O que engloba essa rede de apoio? Porque assim, a rede de apoio, ela é para o paciente, para o familiar. Não adianta ser só para o paciente, nem só para o familiar, né? E assim, é extremamente frustrante quando o paciente sai de dentro do consultório, né? E ele não tem essa rede de apoio formada, né? Por quê? Porque ele, a família, às vezes o paciente vai até sozinho, vão estar caminhando sozinhos, dando passos difíceis fora da consulta, né? E então essas ONGs, essas instituições que dão apoio aos dependentes químicos e aos seus familiares são muito importantes, né? Muitas vezes, por esta falta de apoio, é que um paciente precisa ser internado, porque quando ele vai para uma clínica ou para um hospital, ele imediatamente encontra essa rede de apoio lá dentro. Só que a realidade dele não vai ser viver o resto da vida ali. Uma hora ele vai ter alta e ele vai vir para o mundo aqui fora, né? E ele é um dependente químico. Então o que acontece? Que eu sempre falo, de um gole, de uma tragada, né? De uma cheirada, volta tudo. Então ele tem que ter muito apoio para ele não voltar para esse primeiro contato. Mas é a falta de controle também da pessoa, não é, doutora Cristiane? Veja bem, dependência química é muito forte. Todos nós, até em grau menor, conhecemos alguém que tem dificuldade para parar de fumar, né? Ou uma pessoa que não está com sua vida social comprometida, nem sua vida de trabalho comprometida pelo álcool, mas que tem uma certa dificuldade, né? Então imagine isso com um uso muito maior, uma dependência muito maior de substâncias, não só o álcool, como as drogas ilícitas, e às vezes até drogas lícitas, né? Que o paciente consegue por aí, indo de
faz atendimento em vários lugares e acaba conseguindo ter um monte de medicamento para ser dependente, entendeu? Então, é extremamente difícil você ter uma dependência, embora, como a Cris disse, né, no intervalo que a gente estava falando, né, para quem nunca teve, né, é complicado pensar o que eles passam, mas não é muito difícil não a gente pensar aquela pessoa que toma café o dia inteiro, na hora que falta o cafezinho dela. Então imagina isso multiplicado por sensações milhões de vezes maiores que essas pessoas vão ter por estar tentando segurar, né, aquilo que para um é um cafezinho, para o outro é uma dose de cachaça, né, é usar o crack, é usar a maconha, é muito mais difícil. Mas aí a questão, por exemplo, a Cris estava falando antes do intervalo, a questão do você estar bem consigo. Então, o que acontece? O que a gente sabe é que quando a pessoa se torna um dependente químico, alguma coisa não está legal, né? Isso tem que ser tratado, isso tem que ser acompanhado. Daí a necessidade de profissionais para estarem tratando a doença e da rede de apoio, né? Tem que ter apoio psicológico, né? Tem que ter através por exemplo, os profissionais vão estar observando o comportamento desse dependente químico, os sentimentos dele, o tipo de pensamento, né? Que são o que faz essa pessoa se manter naquilo, né? Uma coisa também que eu acho extremamente importante, muitas vezes eu vejo um paciente assim, ele tá ali para sair, mas sabe o que é difícil? Quando ele sair, depois de tantos anos ali, como vai ser passar a viver no mundo real e ele não construiu nada para esse mundo real. E eles têm medo? Muitas vezes ele largou a escola, entendeu? E agora ele está com 40 anos e ele vai ter que retomar isso. Quer dizer, como que ele vai retomar rapidamente a dignidade dele como pessoa? Com 40 anos, aquilo que ele tinha que ter feito há 20, 30 anos e ele não fez. Voltar a estudar, voltar a ter uma rede social saudável, equilibrada, né? Se interessar por namorar, por um relacionamento bacana, né? Não só por aquilo que está junto com o vício, né? Então, de repente, com 40 anos, não estudou, não tem trabalho, não está namorando, não tem filhos, né? Não que a vida das pessoas tenha que ser necessariamente isso, cada um tem, né, o seu sonho para sua vida. Mas muitas vezes é a hora que esse paciente vai. Mas isso é o que a sociedade meio que cobra da gente, né? Mas a questão do estudo do trabalho, nossa, elas vêm assim imediatamente, né? E ele vai passar a ser cobrado daí como não doente. Olha como que a família tem que ser preparada, porque tá alguns meses recuperado, mas espera lá, você tem que dar ferramentas para essa pessoa voltar a trabalhar, né? Então não é, tudo isso acontece na vida de um dependente químico. Você sofreu isso, Cris? Eu fiquei 1 mês e meio na clínica e era sugerido que eu ficasse 9 meses. Eu manipulei minha família inteira para me levar embora de lá, mas saindo da clínica, o que eu mais queria, quando eu cheguei na rodovia, eu queria voltar. Porque, igual a gente estava falando no intervalo, é muito fácil para mim ficar limpa na clínica. Só que, e depois? E a minha vida? Como que eu vou encarar as pessoas? Porque antes, para encarar, várias vezes para ir na minha religião, eu usava. E eu não sabia identificar a minha TPM. Eu consigo identificar hoje. Pra mim era vontade de usar, eu ia lá, usava e passava. Entendeu? Então, e é aí que é importante os narcóticos anônimos. Porque ali dentro eu vou ver que eu não tô, só eu posso, mas sozinho eu não consigo. Entendeu? Eu vou ver que eu não estou sozinha e que eu tenho pessoas ali que estão como eu, tem pessoas ali que estão há 5 anos limpos, já estão num padrão de vida legal, tem pessoas que estão 16 anos limpos e ainda estão andando de bicicleta. Ali eu não estou sozinha em nenhuma circunstância que eu tiver na minha vida. Então eu sinto que eu faço parte. Dentro da Irmandade não tem nada obrigatório, é tudo sugerido. Porque eu, desde criança, quando a minha mãe falava assim, não põe o dedo na tomada, eu já corria lá e enfiava logo uma colher. E hoje em dia, o que acontece? Ali dentro da Irmandade, eles me sugerem tudo que é contrário às coisas que eu gosto de fazer, que é mentir, que é manipular.
ali eu tenho princípios a seguir: honestidade, aceitação, boa vontade. São vários princípios que me levam a fazer o que é certo. Mas nem todas as pessoas são assim, né, doutora Cristiane? Porque senão, se fosse assim, nós seríamos sempre todo mundo no contra. Né? São pessoas que já nem nascem todas com são essa assim. predisposição. Mas o que acontece com essas pessoas? Vai se tornando tão difícil a cobrança em volta delas, que aí começa a ficar mais fácil mentir. Mas isso desde criança? Pode ser uma característica da personalidade da pessoa desde criança, que devia ter sido percebida, devia ter sido tratada. Que é o que a Cristiane falou. Mesmo que quem não era assim, quando tá no vício, né, você vai criando artimanhas para você se defender e para que ninguém para justificar, para conseguir, para ninguém perceber que você usou, entendeu? Você vai chegar no horário que tá todo mundo dormindo, aí no dia seguinte, que hora você chegou? Mentira, não, eu cheguei, entendeu? Uma série de coisas que vão acontecendo. Quando a família percebe, geralmente a pessoa já estava usando há muito mais tempo. E você, na verdade, então, essa coisa de chegar depois, quando todo mundo tá dormindo, evitar ser visto, você, na verdade, você também não quer ser julgado. Porque isso começa a acontecer direto. Entendeu? Começa a ser tudo voltado para aquele familiar ali que está usando, que já está todo mundo percebendo e todo mundo cobrando, né? Então a primeira reação deles são as mentiras, né? A manipulação, né? E o pior, quanto mais tempo durar essa dependência, isso vai se desenvolvendo mesmo e vai até se acomodando na personalidade da pessoa. Isso mesmo. Entendeu? Chega a ser... A pessoa até ela nem acredita. Percebe. Sim, a pessoa se torna mesmo aquilo. O mundo é estar o tempo todo se defendendo através da manipulação, da mentira, né? Esse aí, né, doutora, eu assisti uma palestra uma vez e ele explicou direitinho lá na Unifesp que nós temos o dependentismo tem 4 estágios, né? O primeiro estágio é a negação. Não estou fumando, não, isso aqui não é meu, papapi, papá. Isso leva tempo. E a família, nada, né? Mas a família tem aquela coisa também de acreditar, né? Na pessoa. No começo tem. Porque mas é mais fácil, Lete. Por muitas vezes é mais fácil eu acreditar ou eu culpar alguém claro. do que eu assumir a responsabilidade. Enganar, né? Muito. Por isso que eu falo que quando a família descobre, já faz tempo que a pessoa já está envolvida. Então, esses 4 estágios, o primeiro é negação, o segundo é culpabilidade, alguém é culpado, nunca sou eu. O terceiro é a manipulação e o quarto é o grau de descontrole. Ele fica nervoso, fica irritado. Se eu tiver uma droga pesada, né? Ele fica descontrolado, ele fica nervoso, ele fica irritado. O que aconteceu comigo, né? Então, é exatamente isso. Aí que a família percebe que tem alguma coisa errada. Aí o Bard já virou e agora a luta para tirar ele é muito grande. É tudo isso que elas estão falando aqui. A luta é muito grande. É muito grande a luta. Alguns casos precisa de remédio, alguns casos somente um psicólogo resolve, alguns casos só o amor exigente, o grupo resolve, alguns casos só o NA resolve, mas situações algumas tem que ser na base de internações várias. Quanto antes for percebido o problema e se tentar uma ajuda, menos recursos vão sendo necessários. Só não chega a precisar de toda a rede que a gente dispõe aí para conseguir tratar um dependente químico. Por isso que tem que ter a aceitação. Tanto o familiar quanto o adicto, o usuário, no caso que vocês falam, fica na negação por muito tempo. Por isso que tem que ter a rendição o mais rápido possível, só que isso não acontece. Então, mas essa rendição a gente sabe que é difícil acontecer, tanto que tem hoje essa internação involuntária, né, que a doutora Cristiane, eu vou até pedir para ela falar daqui a pouquinho, como psiquiatra, qual que é a opinião dela quanto a isso, porque muita gente até hoje, são vários, existem aqueles que concordam com esse projeto, tem outros que discordam da pessoa ter que ir, né, sem ela querer, bom, mas enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá bom? Doutora Cristiane, que veio hoje também para falar com a gente sobre drogas, esse grande problema. Falar em drogas, nova droga sintética chega às baladas do Vale. Antigamente a droga era assim, era uma coisa da High Society, era, né, só para quem podia. Hoje em dia aí todo mundo tá podendo. Faltando 20 minutos para as 11, até as 11 Rosa Choque, hoje falando sobre drogas, depois JR Folim com o Domingo Especial Flashback e depois às 3 da tarde tem Ricardo Mazê e Evandro Claro hoje, direto do Pacaembu, às 4 da tarde tem
Palmeiras e Guarani. Você fica sabendo de tudo que acontece na rodada de hoje, ou melhor, na rodada do final de semana, com a equipe de esportes de Ricardo Mazei, aqui direto dos estúdios da Caraguá FM. 10 horas e 47 minutos. Chico Soldão falou pra mim assim, Lete, 2 horas é pouco tempo. Falei, realmente, porque o assunto é extenso, é um assunto que acomete a nossa sociedade de hoje. E olha, quem não tem na família, dê graças a Deus, mas a gente sempre conhece um que tem. Alguém vai falar, na minha família não tem, mas olha, fulano de tal tá sofrendo com o filho ou com a filha que é usuário de drogas. Chico Soldão representando aqui o amor exigente. As famílias sofrem muito, né, Chico? A família sofre porque é uma situação em que ela não tem controle. Você tem uma gripe, um remedinho aí e tal, você tá com tosse, então um remedinho, leva no médico, leva aqui, né? Agora, psiquiatra, psicólogo não faz parte do relacionamento da família, né? Então, e agora? O que eu faço, né? Eu tenho um filho usando droga, o que eu faço, né? É difícil. E da mesma maneira que o adicto tem que procurar ajuda, a família também tem que procurar. Gente, vai lembrar que adicto é usuário. Né? Porque eles chamam de adicto. Doutora Cristiane, que é psiquiatra, está junto com a gente aqui. A doutora trata, né, de casos de pessoas que são usuários de drogas. Que a família também precisa ser tratada pelo profissional da psiquiatria, da psicologia? Independente se tem outro usuário na família ou não, né? Como eu falei, o apoio tem que ser ao paciente e à família. Infelizmente, muitas vezes a gente recebe no consultório o paciente sozinho, só ele. Sem pai, sem mãe, sem esposa, marido, ou seja, ele resolveu junto. Pois é, mas muitas vezes isso significa a total falta de apoio que ele tem. Então ele vai ter que dificuldade muito grande no dia a dia dele. Quer dizer, ele ter só o profissional lidando com o problema dele é muito difícil. Tem que ter as pessoas mais próximas, né? Aqueles que, né, que devem amá-lo, que é a família, né, dando um respaldo, entendendo o que acontece e sabendo lidar com ele. Né? Porque não é nem afrontar, né? Agredir, nem passar a mão na cabeça, né? Tem que ser o é meio um carinho termo. na dose certa, é a orientação na dose certa, é tudo na dose certa. E isso com orientação, entendendo como passa a funcionar aquela pessoa, é mais fácil de familiar lidar e de aquele dependente químico ter o que ele precisa realmente na família dele. Muitas vezes a família até acha que está dando todo o suporte e não está dando. Existe o dependente químico, doutora, mas acho que até um assunto para um outro Rosa Choque, nós falamos sobre a dependência emocional, que existe também, não existe? Existe. Eu até diria que dentre esses familiares tem pessoas com algum grau de dependência, pode não ser de substância, mas que tem, né? E de uma certa forma aquele familiar, aquele filho, né, foi ter dependência para um lado da substância psicoativa. Né? Mas eu falo muito disso nas minhas partilhas, que a minha primeira crise de abstinência foi quando eu perdi meu pai. Porque era uma dependência no outro muito grande. Meus filhos, eles não moram comigo, e isso aconteceu estando limpa. Eu tive uma crise de ficar 2 semanas numa cama chorando. Foi uma crise de abstinência da falta dos meus filhos, porque nós adictos, somos extremamente carentes. Mas você não foi buscar o conforto na droga de volta, né? Não, porque tenho os companheiros, porque eu tenho uma irmandade que me dá total suporte e dá muita ajuda. Por isso que é extremamente importante continuar frequentar. Quando as pessoas saem da clínica, a gente sugere 90 dias, 90 reuniões, para a pessoa se adaptar a tá indo. A reunião é sugerida todos os dias. Porque se eu ficar 1 semana sem reunião, ontem eu falei isso pro companheiro, eu fico a ponto de explodir. E hoje eu tenho casa em qualquer lugar que eu vá. Porque é uma irmandade mundial que me recebe como membro da família, entendeu? Que ajuda nessa rede de apoio. É um amor muito grande. É uma rede de apoio. Doutora Cristiane, agora faz o que? Uns 2, 3 meses, ou até um pouquinho mais, que o governo começou com o estado de São Paulo, onde na Cracolândia, que é a internação involuntária, digamos assim, a pessoa vai ser internada querendo ou não. O que a doutora acha sobre isso? Veja bem, sempre existiram a internação voluntária, a internação involuntária e a internação compulsória, que é a judicial, né? O que a gente sabe que é ideal na dependência química é quando o paciente, ele mesmo, vê que ele necessita da internação,
e concorda com essa internação. É a internação voluntária, né? Ele mesmo está querendo participar desse processo, né, de recuperação. Mas acontece que, muitas vezes, esse paciente está muito mal, vivendo nas ruas, sem se alimentar, doente, às vezes com pneumonia, porque não come mais, porque só está na rua usando, né? Problemas de pele, higiene precária, emagrecimento zumbi, né, grande, como dizem, emagrecimento muito grande. E aí, não dá para você, por questão de saúde, não dá para você esperar essa pessoa resolver ir para uma internação. Ter o discernimento e falar, vou me internar, né? Aí cabe a internação involuntária. Um responsável pelo paciente, geralmente um familiar, interna o paciente, e esse paciente só sai do hospital mediante a assinatura e o acompanhamento desse responsável que o internou. Uhum. Tá? Então, o que acontece? Como o paciente que faz a internação voluntária, ele sabe que ele é que está no comando da internação dele, o da involuntária, ele depende que esse responsável o tire de internação. Então, em geral, o que acontece? Na involuntária, ele vai terminar o tratamento proposto, porque o responsável não vai tirá-lo de lá, não vai abrir mão do tratamento. Uhum. Entendeu? Agora, o que está acontecendo? Ou por dificuldade de vaga, né, para internação, ou até por dificuldade nessa internação involuntária, porque de uma certa forma você tem que conseguir levar o paciente até o local da internação. E você precisa fazer a involuntária. E você precisa de um parente, né? Precisa de um parente. Muitas Às vezes vezes ele está na rua e ninguém consegue tirá-lo da rua. E você não pode usar violência. Não, e tem pai e mãe que nem pessoa sabe que não está sendo violenta e que não está sendo risco para ninguém. Da esposa internar o marido e depois a mãe vem e vai requerer isso. Então as clínicas já ficam sem saber, né? Entendeu? Por exemplo, a polícia não tem esse poder. O sujeito não está fazendo nada, né? Não está sendo violento com ninguém. Ele não está atrapalhando ninguém. Quer dizer, a polícia não pode ir lá porque a família pediu e pegar e levar para o hospital, né? Então existe essa dificuldade. Aí entra a internação compulsória, né? Que é por ordem judicial. Então, o juiz, vendo o encaminhamento médico para internação, com um relatório de como está esse paciente, tudo, ele mesmo, ele manda internar, né? Quer dizer, e eu até, quando a gente tem um paciente assim internado, né? E muitas vezes ele, porque eu quero ir embora, porque eu vou fugir. Olha, quem manda em mim é o juiz. Eu falo pra ele, né? Eu sou só médica aqui, mas é o juiz que manda em mim. Eu não posso mandar você embora, entendeu? Se você fugir, eu tenho que comunicar ao juiz, né? Até para te dar alta, eu tenho que comunicar ao juiz. Quando você estiver bem, eu achar que você tem condição de alta, eu tenho que relatar ao juiz e é o juiz que vai liberar, entendeu? Então, eu não mando em nada. Eu explico bem para o paciente, porque às vezes ele quer, porque geralmente é aquele paciente difícil, que não quer se internar, e eu falo, olha, quem está mandando na sua internação é o juiz. A gente tem que tratar você e você tem que aceitar o tratamento. Você não tem outra escolha, foi o juiz que mandou, né? Uhum. Agora, é válido, eu acho, em casos extremos, como esse que eu falei, a pessoa está ficando doente, né? Eu acho até que vocês chegaram a comentar, né, tipos de compulsões que eles podem ter. Quer dizer, uma pessoa sob efeito de droga, ela tem, por exemplo, relação sexual sem prevenção. Então a pessoa já pode estar com hepatite, com AIDS, entendeu? Com uma série de doenças. Você não pode deixar a pessoa ali, entendeu? Você está vendo que a pessoa está adoecendo e ela vai... Não acaba sendo esse, doutora Cristiane. Por exemplo, a pessoa, ela não está nesse estágio ainda, digamos assim, do fundo do poço, como a Cris Silva até falou. Ela ainda não está com esses problemas de doença, de pele, mas está ali caminhando para isso. Né? Ele está no estágio que ele ainda usa drogas, mas está ali no meio. A tendência sempre aumenta. Será que já não é uma forma de já tentar, digamos, cortar o mal pela raiz? Com a interação compulsória que você está falando. Sim, eu acho que ela é importante nesses casos. Você está vendo que a vida da pessoa está indo embora, né? E outra coisa, nesses casos, a crítica dessa pessoa já não existe mais, né? Porque na voluntária, o paciente ele tem crítica. Eu não posso obrigá-lo. Ele está
consciente, orientado, ele sabe o que ele está fazendo da vida dele. Esse paciente que está na rua, que está ficando doente, muitas vezes ele está totalmente desorientado. Ele não tem mais crítica do que ele está fazendo. 10 horas e 57 minutos já, doutora Cristiane. Doutora Cristiane falando sobre isso, me veio aqui na mente a seguinte pergunta. Quando a pessoa está, digamos que no final do final, usuário de drogas, já não sabe praticamente nem quem é ele, não sabe mais nada, ele é internado. Digamos que ele passa por um processo de desintoxicação, de tratamento, numa clínica. Ele volta a ser uma pessoa normal ou ele se torna uma pessoa com o cérebro comprometido, a mente comprometida? Digamos que para voltar para a sociedade fica mais difícil. O efeito das drogas é individual, como tudo no ser humano, né? A resposta de um paciente a um medicamento é diferente da resposta de outro paciente. Isso em qualquer área da medicina, né? Para tratar uma pressão alta, para tratar um diabetes, né? Com relação às drogas psicoativas, a mesma coisa. Cada um reage de um jeito. Da mesma forma, mais fácil do pessoal entender, por exemplo, o álcool. Tem gente que fica de um jeito com uma latinha, diferente do outro que vai para a segunda rapidinho, porque para ele a primeira não alterou nada, né? Então, isto é individual. Por quê? Depende do metabolismo do nosso fígado, que existe uma faixa de normalidade, mas que é diferente, né? Por exemplo, o homem metaboliza melhor do que a mulher. Então, os homens levam mais tempo para ter os efeitos do álcool do que a mulher. A mulher rapidamente tem o efeito do álcool, né? E isso acontece com todas as drogas, né? Vai depender do organismo da pessoa. Não, de pessoa para pessoa. Pessoa para pessoa. Então, às vezes, acontece uma pessoa tá há muitos anos naquela droga e, por incrível que pareça, retomar, tá? Mas acontece aquela pessoa que já está com o cérebro bastante lesado, né? Alterações cognitivas importantes, né? Pessoas que começam a falhar para te falar data. Você pergunta que dia é hoje, para que ano que tá? Nós estamos em 2010. Entendeu? Você está conversando normalmente com a pessoa. Na hora que você vai detalhar para o lado cognitivo, você começa a perceber que essa pessoa já tem alterações. Que dia é hoje? Hoje é quarta. Quer dizer, já está com o cérebro totalmente comprometido. Entendeu? Que mês nós estamos? Nós estamos em março. Nós ainda estamos em março? A pessoa, entendeu? Você começa a ver uma série de alterações. Pode acontecer, então. Imagine do ponto de vista do aprendizado, né? De novos aprendizados, né? E a perda do que já aprendeu. A reinserção no mercado de trabalho fica muito difícil. Voltar a estudar fica muito difícil. Dependendo então do tempo, né? Como a doutora falou. Alteração de concentração. Cada um é cada um, mas tem aqueles que sofrem mais, outros que sofrem menos. Em geral, muitos anos com as drogas psicoativas vão levar a lesões cerebrais. E esses pacientes vão ficar semelhantes aos pacientes psiquiátricos que nunca usaram droga. Mas que já vem no... Se você entra no hospital psiquiátrico, né? Às vezes, quando você vai ver o prontuário do paciente, você tem a surpresa de que há 30 anos foi usuário. Só que você olhando para ele hoje, se você não soubesse esse fato, você não falaria que ele foi usuário. Você acha que ele é um paciente psiquiátrico. Nossa. Porque fica igualzinho. Demora, né? Bom, 11 horas e 1 minuto já, não dá nem tempo mais. Doutora Cristiane, vamos começar na reta final das despedidas, gente. Agradecendo a doutora Cristiane que veio gentilmente, saiu do plantão em São José dos Campos e conseguiu chegar aqui a tempo de fazer com a gente o Roça Choque. Obrigada, doutora Cristiane. Imagina, obrigada a vocês. E mais uma vez, lembrando que futuramente a gente vai voltar a conversar, né? Porque eu acho que é um assunto bem pertinente e sempre fica mais para falar. Por exemplo, agora eu quero falar mais sobre essa parte da dependência emocional, porque a gente sabe o que acontece, né? A gente vê casos assim, hoje em dia acontece tão mais que hoje qualquer coisa as pessoas matam, né? Fulana não quer ficar comigo, é uma dependência emocional, não deixa de ser. A pessoa imaginar que ela vai viver sem aquela pessoa, ela já acha que a vida dela não tem mais sentido. Então, mas se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém, vai e mata. É um tema para a gente conversar na próxima vez, doutora Cristiane. Obrigada pela sua participação. Sim, obrigada a vocês. Cris Silva, muito obrigada por ter exposto, né, a sua história aqui pra gente. Expôs a sua vida, não é fácil, mas mostrou pra muita gente que a gente pode entrar, a gente pode sair. Obrigada, Lete. Eu queria só deixar uma mensagem para quem possa estar aí
numa mansão ou debaixo de uma ponte, usando em qualquer lugar que seja, você pode encontrar uma saída. E se você não acredita em você, nós acreditamos. Se dê uma oportunidade de conhecer essa irmandade que é de muito amor. E procure o Narcóticos Anônimos, né? Isso. Quem de repente quer uma ajuda. Pai e mãe, familiar que tem problema com drogas, com filho ou com algum familiar, procure o Amor Exigente, né, seu Chico? Pois é, Leti, muito obrigado por você dar esse espaço para nós aqui, porque é um problema muito sério na sociedade, a dependência química, que vai continuar por muito tempo, porque é uma doença comportamental. O que eu diria para as famílias que têm um dependente químico é o seguinte: vocês não têm culpa, vocês têm responsabilidade. É diferente. Tudo que você fez para o seu filho, você fez pensando que estava fazendo certo. Mesmo que você deu tudo para o seu filho, como eu fiz, você fez achando que estava certo. Então você não tem culpa. Não se culpe para arrumar uma desculpa para não fazer nada. Faça. A dependência química é progressiva e é fatal. Enquanto você hoje está acostumando com ele somente desse jeitinho aí, ele vai piorando. A dependência química é a doença do ainda. Ele ainda não fez uma série de coisas que ele ainda vai fazer. Não se culpe. Esse é o recado que eu deixo para essas famílias. Não se culpe. E para achar um Amor Exigente? Nós estamos na PAI todas as segundas-feiras, das 8 da noite às 10 da noite. Nosso trabalho é gratuito. É só chegar. É só chegar e será bem recebido. E vai encontrar iguais. Vamos encontrar aí gente igual, na mesma circunstância, na mesma situação, entendeu? E você vai voltar a sorrir. Não se mate, não. Tem muita gente que pensa até em se matar, Leti. A gente sabe que a decepção que a família tem é muito grande, né? Então, o dependente também, às vezes ele se mata. É uma doença terrível. Mas tem cura, sim. Tem cura. Com a ajuda de psiquiatra, psicólogos, NA, Amor Exigente, você tem... A rede de apoio, né? Como a doutora Cristiane falou. Tá certo, sem gente. A rede de apoio já era. 11h04, agradecendo então a todos que participaram do nosso Rosa Choque. Muito obrigada a você que esteve em casa aí participando, também ouvindo, fazendo o nosso bate-papo. Agradecendo o Boticário, Laticínios Litoral Norte. Amanhã a partir das 7 da manhã a gente